E qual que foi o mais marcante pra você, assim? Os três, vai. Os programas? Eu sabia que você ia me perguntar isso. E eu sabia que eu não ia ter a resposta. Hoje, quando eu tava chegando aqui tarde, a gente não tá tão tarde assim, deve ser quase 10 agora, eu lembrei do programa do Rogério Ceni. O Rogério tinha comemorado, não sei o que ele tinha comemorado, comemorou tanta coisa no São Paulo, como jogador, né? Como jogador. E ele... Agora o quê? Um número de jogos, pode ser? Ou talvez o gol 100. O gol 100 foi no Corinthians, então não seria isso. Você Ele entrou fez quantos jogos no São Paulo? 1000? Quando ele fez? Tem um número? Por aí. 1000? Não, sei lá, foi isso, não foi? Talvez seja isso. Não, sei lá, tanto faz. Eu sei que o Rogério dava entrevista, fazendo um monte de coisa e não podia dar entrevista. Era pra ele Plihal, né? Plihal, alô, câmbio e tal. Aí Plihal falou, não, vamos trazer. Aí ele combinou 1 da manhã. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, fala que a gente topa. Sério? A gente topa, fala lá. Plihal, você faz comigo? Faço. Então a gente marcou 1 da manhã. Quem fez também foi o André Kfouri. Que também topou. E a gente teve uma entrevista 1 da manhã com o Rogério. Cara, que foi da 1 às 3 e foi ao ar e depois a gente ainda ficou 1 hora conversando. Eu tenho a imagem do Rogério ótima, cara. Por causa daquele encontro. Isso também é outra coisa, né? Quando você conhece as pessoas, vocês têm essa oportunidade aqui um pouco. Sim. Quando o cara também, não tô dizendo que seja o caso do Rogério especificamente, mas quando o cara, graças a um clima que você consegue criar, ele tira as armas. Sim. Ele topa revelar pra você coisas que ele não revela normalmente, porque ele não tem medo de te sacanear. Quer dizer, ele não tem medo de que você vai sacanear ele, entendeu? Porque isso. os caras acabam ficando Na todos defensiva. armados, porque eles falam, exatamente, uma hora esse cara vai me Vou ferrar. falar alguma coisa aqui. Então, eu falava isso, tô com você, tamo junto. Não quero te sacanear, eu só quero chegar a lugar, entender coisas diferentes. Fala, qual que é? A despedida do Ceni. Era a despedida dele? Então foi isso. Então foi isso. Final de 2015, né? Prometo dar respostas mais curtas. Mas teve mais... programa. Cerezo foi lindo. Historinha Puta, de Cerezo emocionante. Ele falando do pai palhaço, dele palhaço moleque, da morte do pai, falando do filho, né, filha. Um programa muito emocionante. E eu sou muito marcado pela geração de 82, pela seleção de 82, por aquelas figuras. Ele falando a figura do cara que carrega a derrota em cima do ombro como se fosse o único responsável por aquilo. Um país te odiar, te marcar, te carimbar. E eu considero alguns jogadores, quase todos eles, heróis, né? Heróis em que sentido? O sentido de serem pessoas de origem, a grande maioria, humilde, terem um talento, exercitarem esse talento ao máximo, terem sucesso, e através desse sucesso eles transformam a vida de uma família toda. Tem que perguntar, por exemplo, o Ricardo Oliveira. Ricardo, você é pastor. Qual é a parte de Deus e qual é a sua parte nisso tudo? E ele me deu uma resposta que me fez entender algo que eu não entendia. Que é isso mesmo, para um cara religioso, aonde entra você nisso? Já que o divino é... Né? E ele me explicou com muita clareza, assim, com muita propriedade. E ele falou disso, por exemplo, ele era um garoto de rua. Né? E eu perguntei isso pra ele, como é que você, que depois acabou virando uma pergunta recorrente pra mim, uma dúvida recorrente, uma pergunta recorrente no programa, que é, como é que você junta o teu pai, que é de uma origem humilde, de uma cultura, com o seu filho, pra quem você deu tudo? Porque você foi essa transformação de grana, de casa, de gosto, de tudo. Como é que você mistura em você esses dois mundos? E como é que você concilia o teu filho que tudo recebeu para ele valorizar o teu pai que pouco tinha? No sentido financeiro, não no sentido de inteligência, de moral, de cultura. Né? Não estou falando de qualidade, estou falando de uma situação. Então essas coisas que me pegavam. Então essa questão com o Ricardo, o Cerezo, né? Casagrande foi meu último programa. Eu lembro que eu falei no ar que eu ia sair. Foi uma decisão minha do nada, eu improvisei lá. Porque, bom, enfim. Daniel Alves, que foi Daniel Alves foi um programa especial. Eu sei que o Daniel hoje todo mundo odeia o Daniel, né? Todo mundo não. Só por ele especial. Eu não odeio o Pra mim não Daniel. faz Só não sentido. quero ele na Copa. Ninguém quer que ele vá pra Só seleção não e quero tal. na Copa. Nada Uma das contra ele. entrevistas mais legais. Preferi o Mike hoje. Nossa, o Mike bombou no Cartola, me dei muito bem ontem. O Daniel, quando acabou o programa do Daniel, quase perto do final, eu perguntei pra ele sobre a CBF. E ele falou no programa que a CBF tinha convidado o Guardiola. Não, que o Guardiola se ofereceu pra CBF pra ser técnico. Eu lembro desse dia. E que a CBF não quis.
Cara, na hora que acabou o programa, isso foi maravilhoso. Eu tinha entrevistado o Doriva. Ou no mesmo dia, ou no dia anterior, e ia ao ar o programa do Doriva. Eu cheguei na redação, a galera tava... Como falou isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos... E na hora de soltar essa notícia, Daniel Alves fala do Guardiola, a seleção. E aí eu lembro do Palomino, sair da salinha do Palomino e falar: nós estamos batendo o recorde. Eles tinham batido o recorde de acessos no mundo sobre a ESPN Brasil, dando Claro, dando essa notícia. E daí botaram esse programa do Daniel Alves no ar naquele, acho que era naquele dia. Então tinha, o que eu tô querendo dizer para quem tá nos vindo? Tinha essa torcida de um pelo outro. De que um programa bombasse, para que as coisas acontecessem e para que a notícia fosse dada a melhor possível. Entendeu? Então Foda. isso me motivava muito. Eu adorava estar lá, cara.